Olá pessoal, nessa videoaula de hoje a gente então vai dar continuidade sobre o assunto de fibrilação versus cardioversão síncrona. Na aula anterior a gente viu aspectos relacionados à anatomia e à fisiologia do nosso músculo cardíaco. E também vimos alguns aspectos referentes ao sinal de eletrocardiograma, o ECG. Hoje a gente vai fazer uma abordagem mais aprofundada do ECG e vai finalmente fazer essa diferenciação entre um desfibrilador e um cardioversor síncrono. Tá? O ECG, o exame de eletrocardiograma, ele foi proposto por esse cidadão aqui chamado Eindhoven, que é um holandês, em 1904. E esse cidadão, ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por contribuir, né, com a cardiologia no sentido de propor uma forma de representar a atividade elétrica do coração por meio de um protocolo, tá certo, de aquisição desse sinal, onde esse sinal ele pode ser representado neste gráfico que a gente está vendo aqui. Aqui no eixo das abscissas a gente tem o tempo contado em segundos e no eixo das ordenadas a gente tem a amplitude da atividade elétrica do coração dada em milivolts, tá certo? Cada onda dessa aqui representa, então, um momento da nossa atividade cardíaca. A onda P representa a despolarização auricular, ou despolarização dos átrios. O complexo QRS, a despolarização ventricular. A onda T representa a repolarização ventricular. E, finalmente, a onda U, que representa a repolarização dos músculos papilares. Tá? Então, imagina o seguinte, que no começo, o nosso coração ele então tem cargas elétricas espalhadas, tá? Cargas elétricas estas negativas nas células marca-passo. Marca-passo por quê? Porque elas marcam o passo da batida do coração. E dependendo de um potencial elétrico, de um potencial de ação, a musculatura cardíaca, então, ela vai ser contraída ou relaxada e a gente vai ter um determinado momento. Na onda T, por exemplo, a gente tem a despolarização auricular. O que é que significa? Que existem uma série de cargas negativas nos átrios, direito e esquerdo, e que pelos canais iônicos vão vir íons sódio, tá certo? Que vão mudar a conformação das cargas elétricas, de negativa para positiva, e vão criar um potencial de ação, de modo que o sangue seja bombeado dos átrios para os ventrículos. Então, no final da onda P, então, a gente tem a despolarização dos átrios. O complexo QRS representa a despolarização já de quem? Dos ventrículos. Por que ela tem esse formato com uma amplitude maior? Porque a musculatura ventricular, como eu disse no vídeo anterior, é uma musculatura mais fibrosa e, portanto, exerce maior pressão e necessita de um potencial elétrico maior, então, para que seja ativada. Tá? A onda T representa, então, o processo de repolarização ventricular, onde os canais iônicos dos nossos ventrículos começam a liberar íons de potássio, e esses íons de potássio que são liberados, então, fazem com que os ventrículos, então, voltem à sua conformação de carga negativa, sendo repolarizados, para que um novo ciclo, então, se dê, tá certo? Então, a gente tem a sístole atrial, depois a sístole ventricular, a diástole atrial e a diástole ventricular. Sístole, movimento de contração, diástole, movimento de relaxamento. E essa onda U aqui, ela representa o processo de repolarização da musculatura papilar, que são músculos responsáveis em mover as fibras cardíacas e fazer a abertura e fechamento da válvula tricúspide e da válvula bicúspide ou mitral, certo? Normalmente, um exame de ECG, ele vem com esse jeitão aqui, ele vem num papel milimetrado, tá certo? Onde a resolução de tempo, normalmente ela é dada em 25 milímetros por segundo. Significa, então, que cada quadradinho desse aqui, a gente tem 1 milímetro, tá certo? E que 1 milímetro representaria, então, 0,04 segundos. E, então, 5 milímetros representariam 0,2 segundos. Na amplitude, a gente tem uma resolução de 10 milímetros por milivolt, ou seja, um quadradinho desse aqui vale 1 milímetro, ou 0,1 milivolt, e 5 quadradinhos representariam, então, 5 milímetros ou 0,5 milivolt.
Um coração com uma atividade normal, o complexo QRS, por exemplo, teria uma amplitude de aproximadamente 1,7 mV e a onda P, por exemplo, teria uma amplitude de algo em torno de 0,25 mV. A onda T teria uma amplitude um pouquinho maior do que a da onda P. E quando a gente vai fazer a desfibrilação, o que é que ocorre? Imagina que o sujeito está lá deitado, né? E ele precisa, então, ele fibrilou e ele precisa de um pulso de desfibrilação. Eu vou com um equipamento chamado desfibrilador e dou um pulso nele. Um pulso assíncrono, ou seja, um pulso que não tem sincronismo. E esse pulso, ele tem uma amplitude que vai de 0 a 2 kV, ou seja, 2.000 volts, no intervalo de tempo de aproximadamente 10 milissegundos. Isso se eu considerar que eu estou usando um desfibrilador cujo gerador seja um gerador de onda senoidal amortecida, como a gente está vendo aqui. Existem outros tipos de desfibriladores, como o gerador trapezoidal, mas que não é o objetivo dessa videoaula falar em tipos de desfibrilação, mas para que vocês tenham a noção de como a coisa se processa. No desfibrilador, como é que funciona? Eu aperto o botão, ele conta um pequeno tempo em milissegundos e dá o pulso de desfibrilação de forma assíncrona. O problema é que se o paciente, por exemplo, estiver num momento em que eu estiver captando o sinal de eletrocardiografia, seja por um equipamento chamado eletrocardiógrafo ou por um monitor de ECG, que hoje os monitores são muito poderosos, se de repente eu cair nessa primeira terça parte da onda T, eu posso ter um processo de fibrilação ventricular e levar esse paciente a óbito na hora que eu der a descarga nesse camarada. Então, qual é a vantagem de se utilizar um cardioversor em detrimento de um desfibrilador? É que o cardioversor, ele se comunica com o monitor de ECG, com o monitor de eletrocardiograma, né, de tal sorte que o monitor de eletrocardiograma informa o momento preciso quando o complexo QRS passa para que o usuário aperte o botão, certo? É contado então um tempo em milissegundos e dado a carga no paciente. E a gente acaba escapando dessa primeira terça parte da onda T e levando o paciente a óbito por uma fibrilação ventricular, por exemplo. Tá certo? Então essa é a grande diferença entre um desfibrilador, que trabalha de forma assíncrona, e um cardioversor, que trabalha de forma síncrona. Aqui eu coloquei do lado para vocês o esquema do diagrama de blocos de um cardioversor síncrono, por exemplo. Ele tem uma fonte CC, tá? Tem uma chave de 3 estados, que pode estar em espera, no modo carga ou no modo descarga. Tem um monitor de ECG, que vai estar monitorando o paciente, tá certo? À beira do leito. Esse monitor de ECG, então, ele vai ter um circuito sincronizador. Esse circuito sincronizador é que é a grande diferença do cardioversor síncrono para o desfibrilador. O circuito sincronizador, então, vai informar para a unidade de controle quando é o momento de esperar, de fazer a carga do elemento de armazenamento de energia, que normalmente é um capacitor, que vai ser carregado por essa fonte CC com um display, e qual vai ser o momento exato de dar a descarga no paciente. Tá certo? O eletrocardiógrafo, ele é regido pela norma IEC 601-225. Já o monitor de ECG é regido pela norma 601-2-27 e os equipamentos médicos hospitalares, de um modo geral, são regidos por essa norma IEC 601-1. Tá, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. As diferenças entre desfibrilação e cardioversão síncrona. Nas próximas videoaulas a gente vai continuar esse bate-papo aí sobre ECG, que é um tópico bastante rico na área de engenharia biomédica.